Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende para debatermos os assuntos que mais movimentaram o mercado nessa semana. Hoje estamos com o Carlos Eduardo Wing, o Cadu Wing. Fala, Cadu, beleza? Beleza, Rafa, tudo bom? Beleza, Caio? Tranquilo. Fala, Caião. Caio César também com a gente, nosso especialista em câmbio. Fala, Caio. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cadu. Tudo bem? Beleza, vamos nessa. Bom, a semana do mercado financeiro terminou mais ou menos como começou, né? Atenções voltadas para as negociações do pacote de estímulos à economia dos Estados Unidos, que, no fim das contas, não aconteceu. Tivemos a presidente da Câmara, né, dos Representantes, Nancy Pelosi, até dizendo que as conversas têm avançado, mas não se comprometeu a dar uma data específica de quando ele pode ser aprovado. Com isso, o mercado andou bastante de lado lá fora. Tivemos aí a Bovespa em queda de 0,65%, o índice chegou aí a 102 mil pontos no início do pregão, porém, a semana acabou fechando em alta, né? Elevação aí de 3%, até um pouco descolada do resto do mundo. Bovespa teve um bom rendimento, sobretudo puxada pelos bancos. Bom, vamos dar uma analisada nesta semana, começando com o Cadu. E aí, Cadu, como é que você avalia estas últimas passagens aí que tivemos no mercado nessa semana? Essa semana seguiu, né, parecido com o que a gente comentou na semana passada. Ainda segue essa indefinição com relação ao pacote de estímulo fiscal nos Estados Unidos. A gente começou a semana aparentemente, né, como se esse acordo ele não fosse sair. Depois parece que as conversas, né, caminharam um pouco mais positivas, mas ainda assim nada conclusivo e nada definido. Então, a gente segue no mesmo impasse com relação à economia americana. Talvez isso se estenda até a eleição, como a gente já vinha falando. Nos dados externos, a gente teve alguns dados um pouco mais negativos, né? O PIB chinês ele ficou em um crescimento de 4,9%, ficou um pouco abaixo do que o mercado estava esperando. A expectativa era de uma alta de 5,3%. O que, por outro lado, acabou sendo positivo foi os dados da indústria e do varejo, que tiveram, né, números um pouco acima da expectativa do mercado. Então, surpreenderam positivamente nesse sentido. A gente segue com a preocupação com um aumento de casos do Covid, né, principalmente na Europa. A gente observa o aumento das medidas de distanciamento social. A gente teve, né, novas medidas foram tomadas pela Espanha, pela Itália, e o número de casos crescendo. Isso vem gerando preocupação, né? O relatório Focus daqui, falando de Brasil agora, né, trouxe uma perspectiva, uma projeção para o IPCA de 2020 um pouco maior. Ele já vem aumentando semanalmente, né? Saiu de 2,47 para uma perspectiva de 2,65 para esse ano. Um outro dado que corrobora com essa perspectiva de inflação mais elevada foi o IPCA 15, que saiu hoje. Foi uma alta de 0,94%, bastante pressionada pelo setor de alimentos e bebidas, em primeira instância. Em segunda instância foi de itens residenciais, né, material residencial. Mas principalmente a alimentação e bebida, que vem puxando aí essa inflação para cima, fez com que a curva de juros também se inclinasse um pouco mais. E é bom lembrar que a gente tem Copom aí na próxima semana. O mercado continua acreditando que pelo menos até 2020 essa taxa de juros ela deve se manter em 2%, mas isso muda a perspectiva em relação aos juros futuros. Pode ser que essa inflação, ganhando um pouco mais de intensidade, faça com que essa taxa de juros ela se ajuste mais rapidamente em 2021 para um patamar acima do que a gente enxerga, né, no momento. A gente teve também o livro Bege, nos Estados Unidos, divulgado nessa quarta-feira, que mostrou um aumento da atividade econômica basicamente em todos os 12 distritos. Então, foi um dado positivo, mas a gente vai seguir aí. Ontem também é bom falar ali, né? A gente teve o último debate entre o Trump e o Biden, foi um debate um pouco mais morno, não teve nenhuma mudança de perspectiva, pelo menos
dentro da análise que foi feita, né, pelos especialistas ali da parte política, acreditando que... Morno porque o primeiro debate saiu faísca, né? Pegou fogo. Então, dessa vez foi um debate normal, com perguntas, com acusações, né? Com um pouco mais de, digamos, assertividade. Mas o problema é que o outro foi simplesmente, não houve debate, foi discussão, né? Os caras discutiram ao vivo lá para todo mundo. Foi isso que aconteceu. Tanto que esse foi um debate de fato. Perfeitamente. Foi adotaram um tom mais cavalheiro, vamos botar assim, né? E, enfim, a gente teve PMI da Alemanha também, que mostrou uma recuperação forte da indústria, ficou um pouquinho acima do esperado, né, que foi bem positivo. O PMI também da zona do euro, que engloba, né, setores, né, o PMI composto, que engloba, né, tanto o setor industrial e de serviços. Ele teve uma queda de 50,4 pontos em setembro para 49,4. Então, ele chegou no nível, né, quando você vai para baixo de 50, isso mostra retração. Então, é um número também que chama atenção. A mesma coisa aconteceu, uma queda, quando a gente olha para o PMI composto, né, da Alemanha, ele teve uma pequena queda. O setor industrial que se destacou, mas isso chama atenção que talvez, né, essa recuperação mais intensa que a gente viu nos meses, né, posteriores ali, chegando em junho, em julho, agosto, que o mercado ele veio acelerando essa retomada, com essa preocupação com o aumento de casos na Europa, novamente as medidas de distanciamento social sendo implementadas de maneira mais rígida, isso leva essa preocupação com a dinâmica da recuperação econômica, ela se manter de forma consistente. Então, a gente deve seguir um pouco mais nesse cenário. Bacana. Bom, tivemos o comportamento do dólar, digamos assim, na mão contrária, né? Subiu 0,66% na última sexta-feira, acumulou uma queda de 0,22% na semana. Talvez tenha sido os últimos 5 dias mais retos do dólar em muito tempo, hein, Caio? Foi. O dólar viveu aí essa história do pacote da Nancy Pelosi, se eles iam dar informação, se eles iam começar a votar. Até hoje, no final do dia em que ela disse que eles iam começar a votação em breve, ele ficou andando de lado e parece que ele encontrou ali uma resistência próximo ao 5,63, que ele não conseguiu superar, superou num breve momento, mas depois voltou. Talvez ele tenha se estressado ali naquele ponto até por conta da curva de juros, né? E provavelmente alguma expectativa de inflação, mas ele não teve nenhuma novidade, ele teve volatilidade dentro dos dias, mas não foi nada expressivo. Eu imagino que os players e os componentes que operam esse mercado, principalmente para a questão de risco, estejam esperando, não só lá fora no pacote, mas aqui dentro sobre o nosso risco fiscal, né? Se a gente vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro para pagar o Renda Brasil. Enfim, a gente iniciou essa discussão, mas parece que ainda existe a discussão, mas o governo parece um pouco mais coeso, né? Porque antigamente você tinha o Paulo Guedes falando uma coisa, aí o Maia falava outra, o Bolsonaro falava outra. Hoje em dia você tem um pouco mais de coesão, mas a discussão ela continua, o que é um pouco melhor para nós, mas ainda assim não é a solução. Então o dólar ficou negociando de lado. Eu imagino que ele vai negociar nesse patamar por um tempo até sair notícia dos Estados Unidos ou até a gente começar vamos botar assim, se entender mais, né, dentro do Brasil. A gente deve ver uma movimentação com essa, mas a gente continua ainda figurando lá nas moedas que mais perderam valor, né, junto com as moedas emergentes. Nessa semana em específico, a gente não descolou muito dos nossos pares, né, que seriam as moedas mais ligadas a commodity, que é o peso mexicano, tem também do outro lado lá a lira turca. A gente não fugiu muito da variação deles, mas ainda assim, dentro do quadro geral, a gente está nas moedas que mais perdeu valor frente ao dólar. Bacana. Bom, quem acompanhou aí algumas semanas atrás o nosso podcast ganhou dinheiro. Essa é a verdade, né? Sejamos bem honestos, porque tivemos ótimos insights, ótimas dicas sendo postadas aqui quase toda sexta-feira. Mas podemos dizer que uma em específico, e eu estou falando especificamente do Caio César, que trouxe aí conversávamos antes aqui da gravação, que ele estava feliz, que deu uma boa dica, as ações subiram.
eu quero trazer um assunto que são os grandes bancos, né? O Caio deu um call excelente para Itaúsa, né, Caio? Foi isso? Na verdade, Itube. Eu falei perdão. em específico do Itaú. Não, então, e aí o que eu queria trazer é a discussão da importância que os grandes bancos estão tendo nesses últimos dias para o Ibovespa, né? A gente sabe que os lucros dos grandes bancos, eles, enfim, teoricamente a gente não imagina que eles vão cair, né? Vão assim despencar da noite para o dia, mas aí surge uma certa incerteza para o que vai acontecer com o cenário de juros mais baixos e um pouquinho mais de concorrência com as fintechs, né? A gente sabe que na semana que vem vai ter a rodada de balanço do segundo trimestre, né? É uma expectativa de que os bancos eles consigam melhorar o rendimento que tiveram no primeiro trimestre, que foi muito ruim, dado o início da pandemia do coronavírus. A gente sabe que tem um grande desconto no preço dos papéis nos últimos tempos e tivemos aí nos últimos dias uma subida muito alta, né? Representou aí 19% de subida do Ibovespa, para se ter uma ideia, né? E os grandes bancos estão lá compondo o índice da carteira. Primeiro, Caio, queria que você falasse um pouquinho desse call maravilhoso que você deu aí. Qual foi o episódio mesmo, hein? Eu acho que foi 3 episódios atrás, foi o episódio chamado A Terra Volta a Tremer. No final, você tinha comentado sobre o que a gente achava que ia ser defensivo, ofensivo, a gente estava falando até de diversificação, mas eu já tinha dado uma olhada nos bancos, já tinha conversado com o pessoal aqui, e assim, você não pode ignorar um setor bancário no Brasil. A gente viu quantos bancos sofreram primeiro com a pandemia e depois com a queda de taxa de juros, né? Porque banco ganha principalmente com taxa de juros. Então, se você diminui a taxa, eles têm menos margem. E aí, ainda assim, você adiciona o custo de capital no Brasil com inadimplência, enfim, com tudo mais. Beleza, os bancos estão ganhando menos, mas ainda assim não deixaram de ser bancos que têm mostrado resultados positivos. O Itaú até teve um problema no trimestre passado de um resultado negativo, mas foi uma questão mais fora do, vamos botar assim, fora do esperado, né? Fora da rotina de resultados. E eu achava que os papéis dos bancos estavam descontados, né? Estavam considerando que não haveria nenhuma retomada e estavam considerando que os bancos não iam conseguir ganhar dinheiro. E a gente viu aí que realmente não era bem assim. Acho que o mercado se antecipou e deve estar se antecipando também no momento de talvez um aumento de juros ou uma melhora do cenário brasileiro, mas teve aí uma boa oportunidade com uma carteira para a gente trazer um pouco mais de rentabilidade, né? Talvez uma aposta numa carteira mais agressiva. Não, sem dúvida, e a sua aposta foi bem certeira. Agora, Cadu, a importância que os grandes bancos estão tendo nessa puxada do Ibovespa, ela é consistente, de fato? Não dá para imaginar um Bradesco, um Itaú, um Santander, a própria Caixa, o Banco do Brasil, com lucros ladeira abaixo, né? Podem aí enfrentar um problema ou outro, mas continuam sendo ações que, bom, como a gente fala no jargão esportivo, é aquela bola de segurança na sua cesta de ações, né? É um ano atípico, então é um pouco mais difícil da gente pensar ali todos os cenários. E certamente assim, o setor financeiro ele veio sofrendo por 2 efeitos, né? O efeito, obviamente, da pandemia, que atingiu basicamente todos os setores. Talvez quem conseguiu performar um pouco melhor, obviamente, foi a parte ali de tecnologia, né? O setor de alimentação, de certa forma, também passou um pouco por fora, né, dessa turbulência toda. E o setor bancário ele sofreu bastante. Uma coisa que é importante a gente observar é o seguinte: na realidade, no início da crise, eles fizeram provisões bastante elevadas na questão de inadimplência, então aquele risco de crédito, que isso poderia aumentar bastante. Eles foram bastante, vou botar assim, pessimistas sobre o cenário e, na verdade, conforme os meses foram passando, a gente viu que a crise ela acabou sendo menos agravante do que se imaginava, né, no início. Então, certamente nos resultados, né, passado agora, né, a gente está tendo os balanços do terceiro trimestre, a gente pode ver também ocorrendo algumas revisões das provisões de devedores que foram feitas, os bancos se anteciparam, eles renegociaram as dívidas das empresas, eles estenderam os prazos de pagamento. Obviamente, o pacote, né,
de ajuda do governo, ele conseguiu equilibrar, de certa forma, né, garantindo ali pelo menos uma renda mínima para a população, né, mais carente, vamos botar assim, e isso certamente teve um impacto. A gente deve ver números mais positivos, principalmente para Santander, Itaú, talvez o Banco do Brasil fique um pouco mais próximo do que já é esperado. A Caixa Econômica, ela teve um movimento interessante também, que foi de abertura de contas. Eu não tenho esse número, mas enfim, através desse programa digital para recebimento dos benefícios, né, você teve a inclusão de diversos CPFs novos no sistema, né, são contas de aporte de capital menores, mas que ainda assim passaram a entrar dentro do sistema financeiro, né? Então, isso traz um volume adicional, mesmo que seja marginal. E aquilo, né? Como alguns setores eles andaram bastante, tiveram uma valorização, né, mais expressiva, hoje você tem que garimpar um pouco mais para enxergar boas oportunidades. Então, certamente, os gestores também estão enxergando isso e se aproveitando daqueles papéis que têm bons fundamentos e que não chegaram a ter a mesma recuperação e ficaram muito descontados. Então, surge essa oportunidade, em determinado momento, o mercado começa a buscar outras alternativas e olhar para esses setores que ficaram um pouco esquecidos. Vocês acreditam que, de certa forma, os grandes bancos, digamos... vamos lá, vamos puxar os 5 maiores, né, que concentram aí parte não, né, 85% do crédito privado no Brasil. Qual vai ser a importância que eles vão ter para o desenvolvimento econômico e para o mercado financeiro como um todo no próximo ano, por exemplo? É um cenário mais, digamos, desafiador também para essa área do mercado. Nunca estivemos com um patamar de juros tão baixos, né? Como é que vocês acham que os grandes bancos vão se comportar num cenário de juros mais baixos? A gente já vê, por exemplo, um aumento da concorrência, né, Caio? A gente tem aí o movimento das fintechs, tem bancos excelentes vindo com boas ideias, mas ainda se discute bastante como é a consolidação das fintechs, né? Se realmente, qual é o custo e qual é o retorno que você tem por abrir contas em número grande, mas não ter aporte, né, que é o caso das fintechs. Ele tem um número grande de contas sendo abertos pela facilidade, pela proximidade, enfim, mas ele não tem um volume ainda muito grande, alguma coisa que demonstra um resultado no nível, vamos botar assim, devido às proporções, no nível do Itaú. Lógico que os bancos grandes eles têm bastante concorrência, tem um mercado que está vindo mais forte e mais rápido que eles conseguem acompanhar, isso é inegável. Só que ainda assim você tem instituições que estão no mercado há anos e que já são muito bem consolidadas e que têm uma vontade de inovar, enfim, de fazer modificações. Eu entendo que a velocidade não seja a mesma, mas você vê o movimento do Itaú com a XP, você vê alguns movimentos de bancos com corretoras menores, então assim, você tem movimentos interessantes no sentido da inovação. Talvez nesse momento, assim, se a pessoa está se perguntando se agora é o momento de entrar, eu diria que assim, se a pessoa quer entrar agora, depois de todo esse crescimento, eu esperaria mais um pouco, porque a gente talvez já passou aí uma reprecificação. Só que ainda assim, se você está montando uma carteira para longo prazo, você não pode deixar de esquecer talvez o Itaú, porque assim, você está falando do maior banco da América Latina, você está falando de um banco que tem retornos consistentes todos os trimestres. Teve aí um trimestre ruim, mas assim, foi totalmente off-topic, né? Como eu mesmo mencionei, como o Cadu falou aí. Então, eles têm um bom panorama, assim. Eu entendo que as fintechs elas são uma ameaça, mas ainda assim você não pode achar irrelevante um resultado que os bancos têm, até pelo domínio que eles têm de dentro do mercado, entendeu? Complementando, assim, Rafa, e pensando, né, qual é o papel dos bancos em relação a essa retomada econômica no Brasil em 2021, eu acho que isso vai depender bastante da dinâmica política e das reformas, porque a gente já observou em momentos de estresse, de crise,
que o banco ele vai ter sempre um papel relevante, né, de você injetar, né, liberar dinheiro na economia, seja através de crédito, né, para as empresas ou para a pessoa física, né, que você acaba ali alimentando a parte de consumo. Então, você faz o dinheiro circular na economia, a empresa ela investe, ela contrata, ela compra equipamento, aí essa empresa ela vai precisar, né, de novos insumos, novos empregados, então é salário que aumenta, enfim, isso tudo cria uma roda, né, que vai fazendo a economia girar. Só que quando você entra em momentos de incerteza, nem os bancos querem emprestar. A gente observou isso nessa crise, já observou isso no passado, isso não é um evento somente no Brasil, isso é natural, por mais que o governo ele faça medidas para injetar maior liquidez, né, e fazer com que os bancos coloquem mais dinheiro em circulação, no momento em que você tem incerteza e você tem insegurança, automaticamente eles também não querem emprestar. Então, o papel dos bancos para fazer com que a economia ela retome um crescimento mais significativo e consistente vai depender muito, mas muito, de que as políticas sejam, as políticas, né, em relação às reformas, elas também sejam adotadas, elas sejam, né, votadas, elas avancem e para que a gente entre também para uma trajetória da dívida fiscal no Brasil, né, que seja saudável. Então, se a gente não fizer o nosso dever de casa, né, esse risco país ele vai escalonar cada vez mais e certamente os bancos também não vão tomar esse risco no mercado e a gente vai ter aí um efeito duplo de retração na economia. Então, esse cenário ele vai pesar aí na decisão. Acho que da parte das fintechs e tal, é uma concorrência que ela vai acontecer, a gente vê, né, o pessoal abrindo contas nos bancos digitais, que hoje você tem toda a questão de facilidade através de aplicativos, com tarifas zeradas, né? Você não paga ali manutenção de conta, TED, DOC. Agora a gente tem o Pix, que é mais um mecanismo de transferência de recursos, mas isso é um movimento que eu acho que ele ainda é gradual, dentro do percentual da relevância dos bancos, ainda é um mercado muito concentrado. Então vai levar tempo ainda para que essa transformação ela seja um pouco